Ora viva malta, bem-vindos a mais um episódio dos Biker Chats. Desta vez estamos aqui em cima da CBR 650R. Tínhamos que inaugurar o Biker Chats com esta moto nova, né? Nem fazia sentido não ser desta forma. Pois é, olha, estou a inaugurar com uma molhazinha que apanhei aqui a KTM, a minha KTM, continua a mesma. E estamos aqui, estamos fortes. Agora já estou forte, né? Que andei aí uns diazinhos, situação familiar e depois doença. Mas pronto, já estamos fortes. Andaste com a bicheza. Andei cheio da bicha aqui, pá. E não me queria largar o gajo. Acho que ainda anda para aqui qualquer coisinha. Mas pronto. Para sair leva tempo, dá tempo. Olha lá, então e essa moto vermelha já tem nome aqui? Não, por acaso não tem nome, mas posso lhe chamar de arrastadeira. Arrastadeira? É lá. Isso ao pé das nossas é. Que é que as nossas são então, né? Nossa, se tu é seja, a minha. A do Miguel então eu nem sei, pois. A do Miguel não, a do Ricardo eu nem sei, né? Mas pronto, mas como é que está-se a portar, Miguel? Epá, olha, estou com 360 km feitos. Como está ainda a fazer a rodagem, pá, até se está a portar mais ou menos. Eu estive a ver um vídeo do Fortnite para fazer rodagem, para aconselhar a fazer a rodagem. Sim. Que é, fazes todas as faixas de rotação, vários tempos, epá, fazes tipo uma serra, estás a ver? Depois paras um bocado, deixas a moto a arrefecer, voltas a fazer e é assim que faz uma rodagem supostamente bem feita. Ok. Então e a posição de condução, como é que estás a adaptar? Que isso é um bocadinho diferente das Naked. Epá, sim, isto aqui, um gajo baixa-se, eu tipo, agora estou-me a baixar, estás a ver? Um gajo baixa-se, acelera, ela vai, Naked não vá, mas esta moto vai a sério. Esperar. Já estou a 150. Isto aqui não é uma moto para ser muito confortável, isto é uma moto para ser desportiva, não é? Não parece nada confortável. Epá, principalmente o assento, pendura, não é? O pendura não faço ideia, a Rita ainda não andou aqui nesta para julgar. A Chloe já andou e diz que não desgosta. Mas pronto, é uma menina. Mas ela é menina. A miúda é pequenina, tem um rabinho pequenino, agora ela um é adulto menina. Aí. Pois, por isso. Olha lá, Ricardo, o que é que tu estás a chamar à mulher do Miguel? Estou a chamar a menina tem um rabinho pequenino, então ia... Ai, malandragem. Não, mas já pá, olha, é confortável o QB, ainda me estou a ambientar à moto. Não sei se vai ser a mesma coisa que a Hornet, mas epá, a Hornet também já tem muito tempo, né? Já é normal que esteja acamada. Tu vais notar um bocadinho de diferença, isso vais. Sim, nota mais dura, sem sombra de dúvidas. Só que epá, é uma moto completamente diferente. Um gajo também, como vai inclinado para a frente, quase não assenta o rabo no banco. Tu vais a fazer força nas pernas. Pois. Não vais a fazer força no rabo. Vais vê-la e dar-lhe um beijinho antes de dormir todas as noites, ok? Estás nessa fase ainda do namoro? Curiosamente vejo-a todos os dias porque meto o carro na garagem e ela está na garagem também. Mas não... antes de dormir vais lá abaixo ver se ela está bem. Olha, não, mas também não devia de ir dormir sem o fazer. Acabei de receber uma mensagem agora, neste preciso momento, há coisa de 2 minutos atrás, de um vizinho meu que diz que em frente à zona onde eu moro, pronto, ali aquilo é um condomínio privado que tem segurança e tem tudo. Rasgaram a rede, o vizinho tinha uma moto de cross em cima da... Hã? Estou-vos a perder, não vos estou a ouvir. Eu estou a ouvir bem. E agora? És tu, Paulo. Continua, deve ser eu. É aqui a Quinta do Anjo, meu, esta Quinta do Anjo aqui, que eu estou a passar por aqui, isto, o gajo perde o sinal. A gente não sei o que é que se bem, passa. Mas... Continua, Miguel. Como eu estava a dizer, rasgaram a rede, o homem tinha a moto de campo em cima de uma carrinha de caixa aberta, sacaram a corrente da moto, ou seja, cortaram a corrente da roda e roubaram a moto ao homem.
Só que a mulher dele, eram 4 da manhã, viu 2 vultos, chamou a segurança, ainda conseguiram ir buscar a moto junto à rede, já estavam prontos para carregar e para bazar. Anda aqui uma máfia muito grande outra vez, pá. Isto aqui, esta zona era tranquila, esta zona de Azeitão, Palmela. Mas houve uma coisa, mas a máfia não anda só a pé, a máfia agora também anda pela internet, meu. Eu há pouco tempo, ainda a semana passada, ou há 2 semanas, recebi para aí 2 ou 3 mensagens e para aí 2 ou 3 mails, meu, com as fraudes cibernáuticas, agora que anda muito na moda, pá, isto anda um perigo do caraças, pá, aquilo está uma imitação perfeita, a do mail então está uma imitação perfeita do banco, pá. Eu tenho o meu banco é um Millennium e aquilo estava uma cópia perfeita. É pá, uma coisa absurda, diz que tinha um pagamento em atraso, beca, essa conversa sempre de chacha. Eu por acaso precavi-me e liguei para o banco. E o banco, por acaso, e depois confirmou-me que aquilo não era nada. Que aquilo devia de ser fraude. É pá, muito cuidado agora. Sabes vocês têm recebido alguma coisa? Acho que toda a gente recebe, se não for por mail, é pelo OLX, anda tudo a tentar sacar dinheiro uns aos outros. Eu, há coisa de 2 meses, fui ao Montepio porque a minha filha já fez 18 anos, a Mariana já tem 18 anos, e então fomos tratados a conta, orientar um cartão multibanco. O banco tratou logo de explicar que se ela recebesse qualquer contacto por mail, por telefone ou por telemóvel, mensagem SMS, para ela ignorar, porque o banco não contacta ninguém a não ser por carta. E eu acho muito bom que eles já façam isso, que já tenham esta atenção em assegurar as pessoas de que, se receberem SMS, podem ignorar, porque é fraude com certeza, não é? Eles andam, um gajo baixa a guarda e abre um link, uma porcaria qualquer, especialmente se for num computador ou até num telefone. Eu, por exemplo, faço os pagamentos por telefone, tenho conta PayPal e Revolut no telefone. É um risco acrescido, não é? Permitir que um vírus qualquer entre dentro do telefone e que alguém tenha acesso remoto ao telefone e às passes é uma merda, não? Pá, isso acontece muito. E a malta depois, aquela malta mais antiga também, está mais vulnerável e acredita em tudo o que aparece na net, sabes? Então, olha, não é só antiga. Não é só antiga. Tive um vizinho que viveu ali na zona onde eu vivo há uns anos atrás. Isto acho que foi logo pouco antes da pandemia. O gajo bate-me à porta em pânico, a chorar, literalmente a chorar. Fui à casa dele ver, o gajo tinha recebido um e-mail que dizia o seguinte: estou interessado na moto para comprá-la para o meu filho e vou-te mandar um contacto do Western Union para nós fazermos a transação. Então a transação consistia no seguinte: este gajo, meu vizinho, tinha que fazer um depósito de uma quantia para assegurar a transação e o outro também depositava uma quantia. O gajo dizia que era inglês e que estava a trabalhar na costa do Senegal numa plataforma de petróleo, e o gajo confiou, o e-mail era todo certinho. Ele acabou por receber o mail da Western Union a solicitar que fizesse o depósito de 1500 paus, porque ele já havia feito o mesmo, e este e-mail era uma confirmação de que o gajo já tinha feito a transação dele, estão a perceber? E o gajo não está para meias medidas, vai de lá e faz o depósito de 1500 paus. Realmente. Ou seja, ficou sem 1500 paus. Caraças, e depois a chorar, e a mulher a dar na cabeça do gajo, e o gajo a chorar babirranho. E eu assim, mas o que é que tu queres que eu faça agora? Pá, Ricardo, não há nada para fazer. Pá, escuta, não há nada para fazer, nada que eu possa fazer. Vai à polícia, vai à polícia judiciária ou qualquer coisa. Pá, mas eu não consigo compreender, é como é que as pessoas conseguem cair, que ninguém está livre, atenção, até mesmo os maiores empresários, sei lá, quem tem muita, sei lá, quem mexe nisso, ninguém está livre, mas com tanta informação que existe agora, eu não sei como é que as pessoas caem. Um telefonema, basta um telefonema para o banco, basta um telefonema para, como
como aquela mãe, empresta-me dinheiro que eu fiquei sem o número de telefone. O meu pai recebeu essas Quer dizer, mensagens. essa aí é, olha, o meu vizinho recebeu uma dessas muito ridícula. Ele por acaso tinha uma filha, mas ainda mama. Mas pequenina, não é? E a filha que estava a mamar ao lado dele, o gajo recebe uma mensagem da filha a dizer que precisava de dinheiro. Estás a ver? É mesmo. Eu não sei como é que há pessoas que conseguem cair nessas, meu. Por exemplo, outra que também recebes muito é da EDP com a referência multibanco e com o valor. Também recebes dezenas de mensagens dessas. Essa não conheço. Eu já, o meu pai já recebeu também. O meu pai, quando é assim, manda-me logo mensagem a dizer que recebeu isto e que recebeu aquilo. Eu digo logo, não abras nada, não mexas em nada, apaga que isso é estar-te a dar a tanga. Pronto. Agora por estás a falar em pai, vocês querem saber a melhor do meu pai? Então, o que é que aconteceu? O meu pai passa muito tempo no computador, entretido no telemóvel, nos Facebooks desta vida. E andava com a pancada de comprar um drone, porque ele, quando eu era puto, ele era um aficionado do aeromodelismo e tinha aviões telecomandados a gasolina. E entretanto, quando a gente nasceu, ele deixou cair um deles e que era bué da caro de reparar, e então parou com esse hobby, com esse passatempo, e deixou aquilo, pronto, porque era dispendioso e tinha que ir não sei para onde andar com aquilo e pronto, enfim. E entretanto começaram a surgir os drones que pode levantar à porta de casa e aterrar à porta de casa, e tem a cena de ter a câmara. E ele andava com a pancada de um drone era fixe, eu gostava de comprar um drone, e andava a ver os drones e por aí fora. Espera aí que os gajos estão a meter alcatrão aqui na estrada. E então o que é que surgiu? Como um gajo procura sempre a mesma coisa, começam a aparecer anúncios na internet e no Facebook sobre aquilo que nós procuramos. Isso é por isso que a gente artificial, pode aceitas a política de cookies, que é para isso, ou seja, para filtrar as tuas pesquisas de acordo com as publicidades que vão aparecer. Bom, apareceu-lhe um drone que é da Autel. Aquilo é um Evo 2 que tem câmara térmica e coisa. O drone original, só falta fazer bitoques, né? É daqueles que têm tudo, só falta fazer bitoques. Tem 40 minutos de autonomia, aquilo é uma coisa espetacular. E o preço? Novo custa 8.000 euros. 8.000 euros. 8.000 euros? 8.000 euros. E se comprava era logo o avião, não era o drone? Basicamente, não, porque os aviões também são caros. Mas, 8.000 paus, e aquilo estava a dizer, compra agora, estamos aqui a tirar o estoque do armazém da China, porque vamos passar para a Europa, não sei o quê, e se comprar agora custa 99 euros, não paga portos e só paga no reembolso. É lá, e o meu pai achou aquilo, 99, caraças. mas ele não sabia que custava 8.000, é que sei porque fui pesquisar o drone. Okay. Ele o que viu foi as especificações, que era 40 minutos de voo, tinha a câmara 4K, tinha a câmara toda XPTO da parte térmica. Era um drone de trabalho, era um drone fixe. O que é que acontece? São 100 paus, 100 paus é bom, 100 euros dou, na boa, por um drone, tranquilo. E não está de modas. O site estava feito em português, mandava o pagamento com referência multibanco. Aliás, mentira, desculpa, por pagamento à cobrança, ou a referência multibanco, mas ele não fez. E então mandou vir aquela porcaria, meteu lá os dados, meteu a morada, meteu aquelas coisinhas todas. Ao fim de 2 semanas andava já com aquela vontade, mas o drone não chega. Entretanto, chega o drone numa sexta-feira, à hora do almoço. A minha avó recebe o drone, tinha lá o dinheiro para receber o drone, recebeu o drone, tudo muito bem, sim senhora. O meu pai foi informado, desce as escadas, porque a minha avó está no andar de baixo e o meu pai no andar de cima, e vai abrir a embalagem, a encomenda. E o que é que lá está? Pagou 100 paus por uma pistola da Grafos. Não posso. Ou seja, uma pistola elétrica da Grafos que custa tipo 20 euros no Leroy Merlin. Foi a encomenda que ele recebeu, largou 100 paus, andou à procura do carteiro para devolver aquilo. O carteiro disse, não, porque você tem a encomenda aberta, agora não posso aceitar isso, nem lhe posso devolver o dinheiro. Foram ao CTT lá em Beja mesmo para tentar esclarecer a situação,
também não havia nada a fazer, que reclame na PSP, que reclame não sei o quê, esquece. Moral da história, ficou sem 100 paus e ficou com uma pistola de agrafos que custa 100 paus, que não custa 100 paus, né? Só que, epá, ele é teimoso também, não desistiu e andou à procura e disparou para todo o lado, mandou e-mails, fez e aconteceu, e eu disse-lhe sempre, esquece isso, não vais conseguir devolver, não vais conseguir que te devolvam o dinheiro, porque isso é treta. Eles querem lá saber, uma empresa na China vai-se mesmo preocupar com o Chico, claro. alentejano, que está em Beja. Pois claro, está na vez a sorte. Claro. Isto foi sempre a minha conversa. Esqueçam. O teu pai tem... Ele andou, arranjou... O teu pai tem acesso online às contas dele? Ele consegue tipo aceder ao banco online? Tem. Pois. Tem, mas aquilo não foi no banco, estás a ver? Aquilo foi pronto, foi um reembolso, contra reembolso. Foi à cobrança. Okay. Depois aquilo é contra reembolso, é daqueles que tu. Contra cobrança. Então, o esquema foi esse. Mandaram vir aquilo de um armazém qualquer, AliExpress, da treta, e pronto. Mas o gajo, pá, o meu pai teve uma sorte que conseguiu arranjar um e-mail que lhe respondeu. Porque todos os e-mails que estavam lá na página a dizer-se, se não gostar devolvemos o dinheiro e pode devolver o equipamento, não sei o quê, não sei o que mais. Ninguém lhe respondia nada, como é normal e óbvio, então os esquemas são bem feitos. Claro. O e-mail chinês. Ele arranjou maneira de alguém conseguir responder-lhe ao e-mail. E não está de modas, diz, eu já fiz queixa na DECO, fiz queixa na polícia e vocês vão todos presos se não me devolverem o dinheiro, não sei o quê, não sei o que mais. Opa, o e-mail mesmo, aquela maneira normal dos portugueses reclamarem, estás a ver? Sim, e não é que o chinês que lhe mandou os 100 paus. Aí, cagando a fezada, meu. Estava comigo. Ele estava comigo e disse assim, olha Miguel, devias ir comigo ali ao multibanco, meter o MBWay no telemóvel, porque dava-me jeito de ter isso, que é para mandar dinheiro e para receber e para fazer pagamentos e na boa. Claro. E lá, já que estamos cagando aqui, a fezada, deixa lá ver se o chinês já me fez a transferência dos 100 euros. Eu, deve ter feito. Estávamos à porta da FNAC. Deve ter feito, sim. Vai pensando nisso. E ele a dizer, olha, se me fizeram a transferência dos 100 euros, eu vou comprar um drone à FNAC. Tinha os 100 euros na conta e eu disse, acho muito bem, vais e acho que gastas o dinheiro num drone como deve ser, vamos comprar um DJI. Mas pelo menos gasta numa coisa na loja, meu. Às vezes há certas coisas que é melhor ser na loja. Porque essas tu agora tens estas lojas agora da Temu e o AliExpress da vida e essas cenas todas, isso às vezes é cá com cada banho que aquilo um gajo até entorta os olhos, mas pronto. Mas olha, neste caso a história teve um término feliz, não é? Mas podia não ter acontecido, eu estava confiante. Eu estava mesmo confiante que os 100 paus iam à vida. Estava mesmo confiante, mas pronto, olha. A sorte é que ainda os recebeu e acabou por gastar mais 300 e foi buscar um drone, um DJI. Que eu qualquer dia faço umas filmagenzitas com ele, quando for a Beja, que é para meter no canal também, e haverá de aparecer alguma coisa filmada naquele drone, porque eu só o experimentei, ele depois foi embora, quando estávamos a comprar e pronto. Por acaso, pessoalmente, ou cenas assim, nunca me aconteceu. Mensagens já muitas, e-mails, também já recebi alguns, mas assim pessoalmente, ou fraudes do OLX e coisa, não recebi nada disso. E a polícia, um gajo ainda vai fazer a reclamação à polícia, mas esta malta, é tão fácil fazer um e-mail e arranjar um telefone destes descartáveis para jogar fora, que eu até duvido que a polícia tenha condições para depois conseguir descobrir a origem destas fraudes, meu. Claro que não, eles não têm tempo para isso, achas? Não sei, meu, eu não faço a mínima ideia, nem consigo ter uma opinião formada disso, porque realmente não faço a mínima ideia como é que processa
como é que eles fazem, porque isso é tudo cartões pré-pagos daqueles que vais à bomba da gasolina e compras um, não sei se isso tem rastreio, se não tem, epá, não faço a mínima ideia como é que isso funciona e como é que eles fazem uma... Nos e-mails vão... Como é que eles fazem... Epá, nos e-mails conseguem. Pelo IP, mas pelo telemóvel se calhar conseguem, vendo a a antena mais próxima, não será através disso? Talvez possam ver. Sim, com triangulação das antenas. Localizar. Só que vão-se dar ao trabalho de ver e de levar a cabo essa investigação toda por um gajo que anda a fazer roubos de coisas assim básicas no OLX. Não acredito que valha a pena, não é? Eles fazem isso quando o crime se calhar é assim mais... Quando o crime compensa. Pois. Bem pessoal, olha, a conversa está engraçada, mas se calhar... Onde é que vocês andam? Vamos mandar bilhete para o outro. Onde é que vocês estão agora? Já está. Olha, eu neste momento estou a chegar ao Cabo Especial. Eu estou na Quinta do Conde. E eu estou... Estou na Quinta do Conde. Estou a chegar à Fuseta. Vocês conhecem a Fuseta? Olha, Fuseta. Eu conheço a Fuseta. É onde comem na gaveta, não, né? Vocês não conhecem os Iris, a banda de rock Algarvia? A Fuseta, os Iris, atira-te ao mar, pois é. Isto é o berço do rock, o berço do rock azeiteiro Algarvio é a Fuseta, pá. Ai, o doce azeiteiro, a Fuseta é do tipo, não, mas agora com respeito, a Fuseta, porque eles merecem esse respeito pela carreira que têm, não é o meu género de música, mas entendo a cena deles. 100%. Eles já devem ter para aí uns... Pois. Devem ter para aí 60 quase. Eu diria que... Sim, já devem ter para aí uns 30 anos de coisa, de carreira. Eles acho que lançaram agora um disco a festejar, ou 30 ou 40, não sei. Eles começaram bem novinhos, pá. É possível. Eu diria que 90% dos músicos da Fuseta são músicos por causa do Domingos e dos Iris. Tal é a influência que este gajo tem. Tal não é a influência que os gajos tiveram. E não só na Fuseta, eu diria que muitos músicos no Algarve olham para ele como uma pessoa muito importante no rock algarvio. Para mim é assim um bocado, como eu não ligo muito ao som deles, reconheço o valor da pessoa, mas a música não me diz assim grande coisa. Não te puxa. Não, nem pensar nisso. A Fuseta é para este lado, mas eu não vou para ali, vou para aqui. Vou para o outro lado. Bom, vamos fechar isto, que já estamos se calhar com quanto tempo de conversa? 20 minutos. Quando é que fazemos um episódio de 1 hora? Olha, não sei. Não sei. A malta que já está a pedir episódios grandes. Mas no verão fazemos aí de 1 hora. Então, pode se calhar até pode ser surpresa, antes. Exatamente, pode ser que haja uma surpresa, não é? Olha, como se costuma dizer no Dragon Ball, não me perca o próximo episódio que eu também não. Tal e qual. Grande abraço, malta, fiquem bem.